Último dia meu aqui, Joe Rose. Me chamo Joe Rose. Hoje é o último capítulo desta história, da qual eu faço o protagonista Joe Rose. Amor sem fim. Amor sem fim de Ian McEwan. Este é o nome dele, Joésio Alves. Oi Joésio, eu sou Joe Rose. Muito prazer, Joésio. Estou escrevendo aqui os nomes. Aí ó, Joe Rose, que conhece essa história, Joé? Está aí, ó, Amor Sem Fim, Joésio Alves. Seja bem-vindo, Joésio. Meu nome é Joe Rose. Railton, seja bem-vindo, Railton. Meu nome é Joe Rose. Estou aqui contando essa história Amor Sem Fim, deste autor inglês Ian McEwan. Joe Rose. Hoje é o último dia para quem... Hoje é meu último dia aqui. Gisele Dora. Railton, muito prazer, Railton. Seja bem-vindo aqui. Meu nome é Joe Rose. Boa noite, Gisele Dexheimer Joe Rose. Tô lembrado de você, Gisele. Falei com você. Joe Rose aqui, presente. Dora. Quem é a primeira fila? Não entendi isso aí, Gisele. Gisele, me apresente, Gisele. Eu sou o Joe Rose. Hoje é meu último dia aqui, Gisele, Dora. E quem mais estiver, hoje é meu último dia. Amanhã vem outra pessoa, outro personagem por aqui. Vai ser bonita essa história, viu? Vai ser bonita. Cadê o pessoal? Obrigado, Gisele. Joe. Gisele. Você é comediante, Gisele Dexheimer? O que você faz? Você é engraçada, o que é? Você faz comédia, o que é? Me fale aí. É um calor danado aqui. Oh, você é pintora, Gisele, eu sou cientista. Estou escrevendo agora. Você já sabe mais ou menos a minha vida, né? Então, Gisele, Dora, o Marco é um cara aí que chega só depois. Agora ele não vai chegar não. Você vai chegar depois. Laila Ferreira da Costa, beijo. Viu, Dora, eu vou mandar um recado. A Gisele também mandou um recado para ele. Depois eu falo com ele que vocês mandaram um boa noite para ele. Boa noite, Laila. Então, Gisele, Laila, Dora, vocês já conhecem a minha história, já sabem
qual foi a minha passagem em Amor Sem Fim. E agora vou contar a vocês no último capítulo, meu Joe Rose, meu beijo Laila, Joe Rose. E aí vou me despedir de vocês e acredito que vou deixar saudades, porque nós ficamos um bom tempo aqui e no final eu fiquei bem apegado a vocês e vou ter que me despedir hoje, porque acaba. E ontem o rapaz aqui que me proporcionou essa oportunidade, que é o Marco, ele deixou vocês conversarem comigo, me fazerem várias perguntas, e vocês não ficaram com medo de mim, alguma coisa aconteceu, porque vocês não fizeram pergunta nenhuma, ficaram falando nada, então podem perguntar, porque eu sou de carne e osso, ó. Sou de carne e osso. A Laila só que conversou comigo, o resto ficou tudo olhando. Ficaram me olhando, eu sou normal, podem falar comigo, eu sou normal. Podem fazer perguntas pra mim. As melhores perguntas vocês não fizeram. Tem muita pergunta a ser feita aí, vocês não fizeram nada. A Laila fez uma boa pergunta, perguntou sobre o porquê que eu não enfrentei o Perry logo de cara, já não coloquei ele para escanteio logo de cara, e eu expliquei para ela. Então, podem fazer perguntas, eu estou aqui, daqui a pouco eu já vou começar. Daqui a alguns minutos eu vou começar. Deu tempo sim, deu tempo porque teve 5 minutos. Foi a primeira vez que eu atirei, Gisele. Dei um tiro no ombro dele. Serviu. Foi bom o tiro. Salvei a Clarissa. Salvei eu. Salvei todos que estavam envolvidos. Ele foi pego. Deve estar morando essa hora no Chilindró e curando a cabeça. Tá curando a cabeça. Entendeu, Gisele? Eu dei mole pra ele, Dora, no seu consentimento, porque no meu, como eu falei ontem, não, eu sou um cara que tem um coração enorme. Meu pensamento não era colocar ele pra escanteio, eu queria curar ele. Mas a síndrome de Claremont, hoje irei explicar mais no final sobre a síndrome de Claremont. O que acontece com ela? E as pessoas não conhecem muito a síndrome de Claremont. Vocês que podem estar aí agora me assistindo, vocês podem estar ao lado de pessoas que têm essa síndrome. Mais tarde eu vou explicar sobre a síndrome de Claremont. No meu, tudo é um ponto de vista. Na maneira de se ver a vida, tudo é um ponto de vista. O meu ponto de vista foi que eu tinha que ajudar aquele cara. Hoje, ele está lá sendo ajudado. Ele teve que tomar um tiro para ser ajudado. Ele vai se curar. Como várias formas, várias possibilidades existem dessa forma. Se eu tivesse cortado ele logo do princípio, ele iria... Você não entendeu, Dora. Isso é uma doença. Síndrome de Claremont é uma doença.
Se eu cortasse ele no princípio, ele iria me matar, logo de cara. Logo de cara, ele iria me matar. Entendeu agora, senhora Dora? Ele não iria largar do meu pé em hora nenhuma. Pô, tô com muita saudade dela, Gisele. Muita saudade dela. Principalmente do sexo. Principalmente do sexo. Gisele, quem falta chegar aí? Que eu vou abaixar o som aqui. Síndrome de Clarimbault, que não adianta ser falado, tem que ser explicado novamente. Nilzinha, muito prazer, eu sou o Joe. É o seu primeiro dia aqui me assistindo, Joe Rose. Viu, Nilzinha, eu sou o Joe Rose, minha profissão é cientista, eu sou escritor, eu escrevo. E me enfiei numa enrascada danada, que se tornou um romance, um belo romance, Amor Sem Fim. Que virou livro, está aí na sua tela o nome. E eu irei contar agora a vocês o último capítulo desta passagem toda, durante toda essa história. Irei agora tirar os comentários, desativar os comentários e irei contar a vocês o que se passou neste último capítulo de Amor Sem Fim, de Ian McEwan. Eu, Joe, eu passei esta história assim muito... Vou fazer uma retrospectiva. Desde lá de trás, eu estava esperando a minha esposa tão amada, Clarissa, chegar de Boston. E eu armei surpresa para ela um piquenique. E fui buscar ela no aeroporto, comprei todos os apetrechos para o piquenique. Queijo e vinhos, frutas. E fui até o aeroporto, peguei ela, pus no carro e mostrei uma surpresa para ela. Fui até uma região afastada ao caminho de Oxford. E até lá, durante o caminho eu virei na estrada de terra e saí num campo de futebol muito grande, da qual nesse campo estava tendo um passeio que estava muito estranho, de um balão. O balão estava subindo e descendo, estava muito estranho. E dali a gente pôs a Clarissa abriu a nossa manta no chão, começou a tirar da sacola tudo que tinha vinho. E aí eu estava abrindo o vinho, de repente escutei um grito, ah! E aí eu olhei para trás, a minha vida mudou depois daquele grito, porque depois teve o grito igual de uma criança. Na hora que a criança gritou, eu olhei, levantei, tinha um cara brigando com o balão. E aí a Clarissa levantou junto comigo, começou a juntar tudo que a gente tinha e fomos os dois embora. Ela parou no meio do campo e eu fui até o campo. Tinham lá alguns rapazes já ajudando a segurar o balão em terra, mas não conseguia porque o vento estava muito forte e dentro do cesto tinha uma criança, que ninguém viu, porque escutou só pela voz. E o cara que estava segurando o balão era o avô dele, que mais tarde viemos saber que era o Gad. E aí, o balão subindo e descendo, nós estávamos em 5 pessoas, não conseguimos segurar o vento, a natureza levou o balão. E todo mundo estava segurando e todo mundo subiu junto. Mas aí as pessoas começaram a soltar o balão. E eu também soltei, eu fui o penúltimo. E o último que ficou foi o Johan Logan, que foi embora, era o mais velho, foi embora junto com o balão
para cima e chegou lá no meio, não aguentou e soltou. Lá bem alto, soltou uns 30, 40 metros, ele soltou, espatifou lá na frente, que eu fui até lá ver. E o balão foi embora com a criança dentro. E mais tarde ficamos sabendo que a polícia nos avisou que o balão tinha caído numa região próxima lá e o moleque estava salvo. E aí eu fui até lá nessa pessoa que caiu, ele estava sentado, mas já estava morto. E veio uma pessoa atrás de mim, um cara atrás de mim, que logo chegou rezando, fez o nome do pai, se ajoelhou em frente ao cara que estava lá, mas ele estava morto, estava sentado, estava morto, e começou a rezar e pediu para mim ter respeito, me maltratou e veio, ficou atrás de mim o tempo inteiro. Ele chamava Perry, Lloyd Perry, e ficou ali falando um monte de coisa para mim, e falou que a Clarissa tinha falado, ele tinha falado com a Clarissa falou para ele tomar conta de mim, que eu estava diferente, e ela não, depois eu fui saber que ela não tinha falado nada disso para ele. E aí chegamos lá, não tinha mais o que fazer, liguei para a polícia, liguei para os bombeiros para virem, a polícia veio, e aí nós fomos embora, eu e a Clarissa. Nós fomos embora, fizemos o nosso piquenique em casa, tomamos o nosso vinho, depois conversamos sobre tudo lá que aconteceu. E chegou um casal amigo nosso, também contamos o que aconteceu, e depois que acabou tudo, de noite fizemos sexo avassaladoramente. Nós gostávamos muito de fazer sexo, fazia 5 semanas que eu não havia. E no final da noite tocou o telefone, nós estávamos deitados, já eu fui lá atender, era um rapaz, falei alô, ele falou, é o Joe? Sim, é o Perry. Falei, não sei quem é, tá bom, eu te amo. Eu te amo. Eu desliguei o telefone e falei, puta, é o cara lá do balão. E aí ele falou, eu te amo, eu não contei pra Clarissa, deveria ter contado. Não contei. No primeiro dia fiquei com aquilo 2 vezes na cabeça. 2 vezes, 2 dias, 3, no terceiro dia, achei melhor contar. Telefonou de novo. No terceiro dia era ele, falando sobre a ligação que ele teve, que ele deu, que realmente ele me amava, queria encontrar comigo. E aí começou a perseguição deste cara atrás de mim. E teve um dia que eu não aguentei, contei pra ela deu risada na minha cara. Contei pra ela que esse Perry, que era esse cara, contei pra Clarissa, ela deu risada, levou na brincadeira e falou que ia virar um casalzinho e não acreditou muito na minha história. E depois começou a falar, jogou na minha cara que eu tava ficando louco de falar que esse cara tava atrás de mim, que ele me amava, e eu saía de casa, ele tava lá na porta de casa, vinha me seguindo, várias vezes ele veio atrás de mim, e eu tive que maltratar ele, e ele começava a chorar, eu ficava com dó dele. E aí eu comecei a estudar isso que esse cara tinha, ele chama-se Síndrome de Clérambault, que é uma síndrome que é de um cara que é francês, chamado de Clérambault. Este cara existiu, é um psicólogo, de Clérambault. Ele estudou esta história sobre pessoas normais, naturais, que desenvolvem, seja homem e mulher, homem, mulher e mulher, desenvolvem um afeto entre alguma pessoa que ela acha que essa pessoa é dela, sem mesmo nunca ter visto ela. Sem mesmo, pode ser com pessoas famosas, pode ser com pessoas que elas sonham em conhecer algum dia, elas acham que elas são delas. E neste caso pode sair até morte, essa síndrome de Clérambault, problema de briga, de facada, de vários problemas. Agressão sexual por causa disso, porque a outra pessoa não vai ceder a ela. Então essas pessoas têm que ser bem tratadas, têm que ser cuidadas. Síndrome de Clérambault. E este cara existiu, foi um psicólogo e depois estudou psiquiatria, francês. Então, esse cara tinha essa doença, síndrome de Clérambault. Depois que eu estudei tanto, estudei, fui na polícia e falei que ele tinha síndrome de Clérambault. Eles não acreditaram em mim, mandaram eu ir para casa, procurar uma ONG, alguma coisa para me ajudar. E o rapaz continuava igual, e eu estava estudando cada vez mais o Clérambault, e eu falei, uma hora ele vai me agredir, não vai ter outra coisa. E fui num dia aniversário da Clarissa,
Fomos um aniversário dela no restaurante. Nós estávamos brigados já, ela já estava dormindo no quarto separado, já estava dormindo no quarto de visita. Nós nem fazíamos sexo maravilhosos igual nós fazíamos. Ela já estava em desespero, ela achava que eu estava louco, ela achava que esse cara era um garoto franzino que não tinha culpa nenhuma e que eu estava inventando uma coisa dessas. Até achar que a datilografia da carta eu copiei e pedi para alguém escrever, que ele me mandava várias cartas. E lá nas cartas eu descobri que alguma hora ele ia me agredir. E então foi nesse restaurante a qual nós estávamos comemorando o aniversário da Clarissa. Estava eu, ela e um padrinho dela. Na mesa ao lado sentou 3 pessoas e entraram 2 rapazes com jaquetões pretos. Durante o almoço eu comecei a observar as pessoas, esses 2 caras, senti que tinha alguma coisa errada lá. Eles chegaram do lado da nossa mesa e pensaram que eu era o cara que estava do lado, porque o maître errou a mesa. Ele ficou perguntando quais eram as pessoas que estavam aqui dispostas. Uma mulher e um homem na nossa mesa, uma mulher e um homem e o outro homem em frente. Na mesa deles estava igualzinho, uma mulher e um homem e o outro homem em frente. E aí eles abriram fogo e atiraram nesse cara que era o Todd, um outro cara que era o pai da menina que estava aqui, e o outro cara era o avô. E esse Todd tomou um tiro no ombro, e na hora que o rapaz foi matar ele na cabeça, pensando que era eu, quem estava lá sozinho, cortou o cabelo, era o Perry, Lloyd Perry, estava todo diferente, voou no cara assim, que era contratado dele, ele voou no cara e tirou a arma, o tiro bateu no teto, e aí ele não deixou matar o cara, ele pediu para me matar. O cara, os assaltantes, os atiradores erraram o alvo, eu era o alvo. E aí nós fomos para a delegacia, eu falei a minha versão, ninguém estava acreditando muito em mim novamente. A Clarissa deu mais uma bola fora, ela com o padrinho dela, foram embora mais cedo. Cheguei, passei o dia inteiro na delegacia, fui embora para casa. Cheguei em casa, tinha lá um recado da Clarissa que ela foi dormir. E aí esse dia eu peguei e falei, eu vou ter que resolver esse caso eu sozinho. Liguei para um amigo meu de infância que era o Johnny, falei, o Johnny. Ele falou, nossa, quanto tempo? Eu falei, eu preciso de você, eu quero comprar um revólver. Tá bom. Desliguei, no outro dia eu fui pegar o Johnny, que ele falou para mim que tinha um conhecido. E fomos até na cidade satélite de Londres, num lugar assim bem subúrbio de Londres, um lugar bem pobre, paupérrimo. Fomos até lá, uma casa bem estranha, o pessoal muito estranho. Foi um pouco complicado de conseguir a arma. Consegui a arma, uma pistola automática. E voltamos saímos da casa dele. Na hora que saí, recebi uma ligação do Perry. Ele falou, Joe, estou aqui com a sua esposa, olha ela do meu lado. Ele estava com a Clarissa na minha casa, com ela de refém, armado, com uma faca no pescoço dela. Alguma coisa estava lá, eu fiquei maluco, fiquei injuriado com aquilo tudo que estava acontecendo. Vim com o carro, eu não sabia atirar, paramos numa casa abandonada. O Johnny me ensinou a atirar um pouco ali, ficamos ali meia hora aprendendo. Eu aprendi um pouco a atirar, pelo menos pegar na arma e puxar o gatilho. Deixei ele em casa e fui correndo para casa. No meu prédio, cheguei por trás, eu tinha uma entrada por trás, eu entrei por lá, estavam só os dois, entrei para saber como eles estavam e entrei pela frente. Fui normal, abri a porta normal, estavam os dois lá, ele com ela do lado, ficou junto do lado, ele começou a falar a mesma coisa, meu amor, vou ter que resolver isso agora. Eu falei assim, não, deixa ela embora, não vou deixar, eu quero nós 3 aqui. Eu pensei, ele vai matar nós 2 e depois vai se matar, de algum jeito mas eu tava com a arma no bolso da jaqueta. E aí ele ficou falando a ladainha dele, e ele falou para eu pedir perdão para ele. Essa foi a última hora. E ele deu mole de lado, ele tirou uma faca e começou a passar no pescoço dele. Olha o que eu vou fazer. E começou a apontar na Clarissa essa arma. Na hora que ele virou de lado, eu puxei a arma e pau, mandei um tiro no ombro dele, uma automática. Ele caiu para trás, estava muito perto, ele recebeu o baque, caiu para trás do sofá e ali ficou ali todo caído. A minha relação com a Clarissa nessa hora, se fosse uma relação normal, ela iria
me abraçar e ia dizer que me ama, mas nós estávamos muito ruins. Ela entrou, foi pro quarto dela apavorada, estava em choque. Chegou a polícia, os bombeiros pegaram ele de maca, levaram para o hospital e a polícia me prendeu. A polícia me prendeu porque não tinha nada, o que eu falei não adiantou nada. Cheguei na delegacia, eu fui preso numa cela lá, separada porque eu tenho universidade, fiquei na outra cela do lado, tinha um bêbado muito chato. Passei a madrugada lá, no outro dia eu paguei uma fiança e fui liberado. Daqui 6 semanas ia ser o julgamento, mas eu fui totalmente liberado no outro dia porque o investigador Linley, que foi o cara que foi o primeiro que eu fui dar queixa desse rapaz por molestagem do Perry, ele falou: não, já sei tudo desse caso, pode liberar o rapaz que ele está corretíssimo. E o Perry foi para o hospital, foi operar o ombro e vai ser preso, vai se curar vai curar do problema que ele tem da síndrome de Clarimbault. E aí voltei para casa, tinha uma carta da Clarissa dizendo que tudo isso que passou, que foi um problema nosso, nós dois. Ela pedia desculpas, 1000 desculpas por não ter ficado do meu lado e que também eu não fiquei do lado dela. Por vários motivos nós nos afastamos, eu afastei dela, ela falou a verdade, mas eu não concordei com muita coisa que ela falou. Ela deixou no final falando que ela tinha se mudado para casa de uma prima que iria morar ia para os Estados Unidos, ia emprestar o apartamento para ela, estava lá o endereço. Adentramos no último capítulo de hoje. Passou aí um dia que eu cheguei em casa, eu peguei e liguei para o Joseph Lancey. Joseph Lancey, se vocês forem lembrar, foi aquele cara que eu tive que ligar a pedido da senhora Logan, da Jean Logan, que foi um dos caras que estavam segurando o balão junto conosco. Ele era um dos caras e falou que tinha alguma coisa a entender, que tinha mais... a senhora Logan queria saber da mulher que estava lá no carro com o senhor Logan. E aí eu perguntei, ele falou que tinha coisas a me falarem. E foi esse dia marcado. Nesse dia liguei para ele e fui até lá conversar com ele. Fiquei lá, conversei tudo que tinha que conversar com ele, voltei para o meu escritório e armei. Daí a 5 dias, passou 5 dias, armei um piquenique. Comprei tudo, tinha que comprar vinho, refrigerante para as crianças, água, queijo, um monte de frutas, um monte de coisa bacana para se fazer um piquenique. E avisei a Clarissa que ela estava muito presente comigo neste caso do senhor Logan, do Joseph Lancey. Ela queria estar próxima, ela sempre tinha falado comigo. E liguei para ela, ela falou: claro, vou junto. E aí no outro dia bem cedo passei e fui para a casa da Clarissa pegar ela bem no horário, bem antes de eu chegar com o carro, ela já estava no portão, desceu e entrou no carro. Faziam aí esses dias já que a gente não se via. Ela estava com um vestido novo, todo florido, e eu olhei assim, pelo olhar ela já viu. E ela olhou em mim e falou: parabéns pelo casaco novo, hein? Eu: obrigado. E aí ela entrou, sentou no carro e nós fomos. Eu fui dirigindo, ela sentada, e começamos. Ela me falou que foi para Miami estudar sobre o livro que eu dei para ela, o autor, o Keats. Ela conseguiu conhecer um cara, ela é casca grossa, ela conseguiu conhecer um cara que era primo do Keats, e ela marcou com ele em Miami, e depois tinha marcado em Tóquio, mas ela não conseguiu ir, foi só para Miami, e voltou toda animada que o cara queria ler algumas poesias dela, ela é influenciada por Keats, e ela fez esta trajetória. E eu contei para ela o que eu fiz nesses dias, que foi ir até o escritório do Joseph Lancey, e também fui convidado para
para ir até o Monte Valley, que era eu ia dirigir um carro que estava sendo treinado, testado para ser um carro elétrico. E aí eu, como cientista, fui lá testar o carro, contei isso para ela. Ela teve o trabalho dela, eu tive o meu nesses dias aí, e contei que fui no escritório lá com o Joseph Lance, e por isso nós estávamos indo hoje, agora, fazer esse piquenique e iríamos passar primeiro na casa da senhora Logan. E aí chegamos na casa da senhora Logan, lá no subúrbio de Londres, a cidade satélite, bem assim, estilo georgiana a casa dela. Paramos, o dia estava um pouco nublado, uma faixinha de céu azul, sol, mais nada, e estava começando a esquentar o clima um pouco, o calor. E paramos no jardim lá assim, a Clarissa saiu do carro, nós saímos. E aí, antes de eu tocar a campainha, já estava lá o Léo, que era o garoto, o filho dela, parado pelado, todo nu, na porta, vestido de índio, assim, todo pintado. E aí ele falou assim pra mim: eu não sou um tigre, eu sou um lobo. Tá bom, você não é um tigre, mas é um lobo, então chame a sua avó. Cadê sua mãe? Desculpe, cadê sua mãe? E aí ela chegou atrás dele e falou: oi, tudo bem, tudo bem. Ela estava com a mesma cara, meio depressiva, com o nariz, sempre com o nariz descendo, problemas de nariz, de alergia, sempre com lenço. E veio até nós, aí nós entramos na casa. A Clarissa veio junto de mim e nos explicamos, conversamos um pouco. E aí, quem não estava lá era a Raquel, que era a garota muito legalzinha. Os dois, o Léo e a Raquel, são espetaculares. E aí, nós saímos no gramado, nós fomos lá fora, no quintal, estava lá a Raquel, sentada lá, quietinha, tomando um pouco de sol para esquentar. E aí ela começou a conversar com a gente, a Clarissa se deu muito bem com ela. Tia começou a conversar com a Clarissa. Começamos a conversar. Eu comecei a olhar assim, eu pensei, aquele quarto da minha casa que a Clarissa foi dormir agora, é de visita porque a gente fala que é de visita, mas aquele quarto foi feito para um filho nosso, para os nossos filhos. Quando eu comprei o apartamento, nós decoramos o apartamento para ter filhos. E nós até hoje não tivemos filho. E olhando a Clarissa com a menina, é impressionante a simpatia, a empatia que eles tiveram. Até o Léo, fui lá dentro. A senhora Logan estava arrumando as sandálias dele. E ele estava lá, ela estava vestindo ele. E ele falou: vou lá brincar com a Raquel e a nova tia que está lá. E aí foram, fiquei olhando os dois com ela, impactante aquilo tudo que eu estava vendo. E aí conversei com a senhora Logan. Falei para ela: olha, senhora Logan, vamos fazer um piquenique. Agora a senhora escolhe o lugar. Ela disse: eu sei que eu pedi para você resolver essa história para mim, mas eu não sei se eu estou pronta para isso. Não é agora. Vai acontecer, nós estamos aqui. Então vamos lá, a gente vai arrumar essa história da senhora para saber quem é a moça. E vamos lá. Onde é um lugar para fazer um piquenique? E ela falou que a 10 minutos a pé tinha na beira do rio Tamisa, tinha um lugar sensacional para se fazer um piquenique. E aí eu falei: tudo bem. E aí ela foi lá arrumar as coisas dela, das crianças, para nós ir a pé à beira do rio Tamisa. E eu fui no telefone, liguei para professor da Universidade de Oxford e falei para ele: nós estamos no ponto tal do rio Tamisa, na orla do rio Tamisa. Estamos indo daqui 15 minutos, 20 minutos, estamos lá. Tudo bem, falei para ele onde é que nós estávamos. E aí eles ajuntaram tudo, a Clarissa se dando muito bem com as crianças. E nós fomos e pegamos sacolas, fomos para o piquenique no rio, na orla do rio Tamisa. E aí chegamos lá, só tinha praticamente nós, assim, mais ninguém. A senhora Logan armou uma rede no chão que parecia uma lona,
devia ser do Logan, porque era coisa de montanhista, era muito grande, muito bem feita para um piquenique, e armamos tudo lá, queijo, frutas, refrigerante, água, vinho para nós, todos, as crianças já saíram para brincar no rio, e aí o Léo e a Raquel me chamaram, tive que arregaçar a calça na canela para ir até o rio, entrei, estava muito legal, muito bom. E fomos, começamos a brincar, eu e eles, a Clarissa ficou com a senhora Logan conversando lá fora, que tinha um espaço maravilhoso, parecia um lugar para nós. Passamos a manhã, tomamos o café da manhã ali, conversando sobre criança, e aí, na hora que eu voltei, os dois ficaram lá, as crianças, a senhora Logan falou para mim, você vê como a Raquel sente tanta falta do pai, você vê que ela precisa de um homem, você chega do lado dela, já até a voz já muda o semblante dela, ela quer um pai do lado dela. É impressionante isso, a falta que ela sente do pai, mas nunca falou. O Léo fala, mas ela nunca falou nada sobre o pai, assim, mas quando chega um homem, ela vai com tudo pro lado dele, quer ouvir o que ele fala, quer entender como é a cabeça dos homens. É instinto feminino isso. E aí eu falei, realmente, mas ela é uma garota assim, à frente do tempo dela, a Raquel. E nós conversamos e chegou o almoço, a hora do almoço, almoçamos, tinha uma pasta, tinha muita torta, vinho, e as crianças não param, né? E os adultos, assim, vinho, torta, almoçou, ficou meio ali, sol batendo, tinha um guarda-sol, sol batendo, então ficamos um pouco cansados, as crianças correndo sem parar no rio, a Clarissa foi para lá um pouco brincar com eles, e de repente surgiu lá de cima a senhora Logan falou, não vou aguentar, lá tá vindo gente nova, então é eles, é agora, a senhora vai aguentar, não vou aguentar ver essa moça agora, não quero, veio 2 pessoas, não quero ver, não, a senhora pediu, nós vamos resolver este assunto. E aí a Clarissa veio e falou, daqui a pouco vai ficar tudo bem, se acalme, senhora Jean, se acalme, vai tudo ficar muito bem. E aí nós estávamos sentados numa posição normal, ali no chão mesmo, e chegou lá o professor e a aluna dele é a senhora Bug, e ele é o James, professor de Oxford, é o James, um rapaz gordo, ele estava de terno, estava dando aula, e ela é a aluna dele, tem seus 22 anos, é uma garota espetacularmente linda, cabelos claros, olhos verdes, pele bem branca, ela parecia Marilyn Monroe, mais ou menos Marilyn Monroe, o cabelo aqui assim, ó, garota muito exótica, cabelo aqui no pescoço, quase assim embaixo cacheado, com o rosto bem definido, a Bug, e estava com um short, uma saia, que era bem Monroe, bem Marilyn, era colada até os joelhos e toda desfiada a bermuda, toda desfiada, era um short, todo desfiado e uma blusa em cima. E chegou lá assim esse casal, o professor James e ela, Bug. E aí se apresentaram e sentaram junto conosco, abriu uma roda lá. Eu, a Clarissa, a senhora Jean, a senhora Logan, o professor James e a garota Bug. E aí todos sentaram e as crianças ficaram brincando mais um pouco assim à frente, não estavam muito dentro da história. E aí ninguém falava nada, a senhora Jean ficou assim um pouco incomodada com a garota. E aí ela falou, então, estou esperando a garota começar a falar tudo que ela fez, tudo que aconteceu. E a garota estava um pouco sem graça, não sabia por onde começar, e foi o James, o seu professor, que começou. Olha, eu venho tomar a palavra dela e eu vou falar a todos vocês o que aconteceu naquele dia. Realmente, aquele lenço que tinha no carro da senhora
era da Book, realmente era dela. Ela pede desculpas, daqui a pouco ela vai falar, não sei se ela vai falar, mas eu falo por ela. Ela estava naquele carro, o lenço era dela e eu também estava no carro, eu também estava. Vou começar desde o princípio. Eu e ela, nós nos amamos, nós somos um casal. Eu, James, e ela, Book. Eu dou aula em Oxford e ela é minha aluna em Oxford. E nós nos amamos tem mais ou menos 2 anos que nós temos um caso. E nós não queríamos tornar esse caso público, porque nós já sabemos o problema que pode dar e que vai dar se toda a imprensa, se toda a sociedade londrina ficar sabendo disso que acontece entre nós, inclusive os pais dela. Mas nós não temos como segurar, nós não escolhemos, não pedimos para o nosso coração ficar calado, o coração é quem manda. Então nós nos amamos. Este é o primeiro caso, primeiro ponto. O segundo ponto é a seguinte forma: como nós não damos pinta na faculdade, na universidade, em qualquer lugar que nós estamos juntos, aquele dia do acidente nós armamos um piquenique na região onde foi quase na mesma região onde caiu o balão, onde o balão estava caído, onde foi o acidente. E aí, indo para lá, eu estava com o meu carro, ela estava comigo, a Book, e o meu carro quebrou. Nós paramos o carro e aí eu pensei em desistir do piquenique. Ela, não, vamos continuar o piquenique. E arrumamos um lugar para estacionar o carro, empurramos no estacionamento, paramos lá e estávamos numa estrada. E nessa estrada, como que a gente vai sair dali? A Book começou a pedir carona e parou um senhor muito simpático, que era o seu marido, o senhor Logan, o senhor Johan Logan, uma pessoa incrível, uma pessoa simpaticíssima, nos deu carona. Eu como sentei atrás, eu estava com a minha mochila, que é a maleta que ficou lá no seu carro, que ficou no carro dele, que estava com todos os nossos apetrechos para o piquenique, vinho, frutas e carne, tudo mais. Então nós começamos a ir, ele falou que ia nos deixar aonde nós tínhamos preparado o nosso piquenique, que não era lá onde ele estava indo, mas ele estava indo para Londres, mas nós iríamos parar perto. De repente, na estrada, ele olhou assim, tinha um balão totalmente perdido, um balão totalmente caindo, sobe e desce, e ele resolveu parar o carro no acostamento e ir sozinho. Na hora que eu olhei, ele já estava lá no meio do campo. Ele saiu correndo, largou nós dois lá dentro do carro, eu no banco de trás e a Book no banco da frente. E ele foi para lá e nós ficamos dentro do carro. E aí vocês já sabem tudo o que aconteceu. Nós saímos do carro, fomos até na hora que deu a confusão, que viu que ele caiu, nós ficamos desesperados, saímos correndo para uma trilha que tinha lá, que ia dar num outro vilarejo, e começamos a pensar, a gente tem que ir embora porque o pessoal vai chamar a gente para depor, professor e aluna, nós vamos ter que falar o que a gente estava fazendo aqui, vamos ter que falar que nós somos namorados, nós nos amamos, e aí ia dar uma confusão danada, nós fomos embora. E infelizmente esquecemos a nossa sacola e o lenço da Book no seu carro. E o porquê que nós estamos aqui é porque nós paramos num bar nesse vilarejo, logo assim, mais ou menos já depois de resolvido o caso, umas 5 horas, nós estávamos lá ainda num bar, parou um rapaz que começou a conversar sobre a história que estava junto lá no balão, que estava tentando salvar o garoto no balão, que era o Joseph Lancey. Ele morava por ali perto, e ele começou a falar, eu fui conversar com ele, eu contei a verdade para ele. Nós estávamos muito preocupados com aquilo tudo, e eu contei a verdade para ele. Eu falei, nós estávamos com o Sr. Logan, que ele foi o cara que morreu lá, nós estávamos no carro, mas resolvemos sair de lá. Eu contei que nós éramos namorados e eu era professor dela. Eu falei para ele, eu vou deixar aqui meu telefone, e se vocês precisarem para uma circunstância assim muito séria, você pode me chamar. E foi por isso que ele me chamou, e
deu meu telefone, meu endereço para o senhor que está aqui comigo, o senhor Joe. É por isso que aconteceu. Agora eu peço perdão à senhora pelo seu marido ter morrido, por tudo que aconteceu, e nós não temos mais nada a falar. E aí a senhora Logan tomou a palavra e falou: meu marido, quem poderia fazer isso não está aqui mais, perdoar vocês, que era ele poderia perdoar vocês. E na hora, Joe falando, na hora que ele começou a falar de amor, eu olhei para Clarissa e abri um sorriso assim, abri um sorriso para ela e ela abriu um sorriso para mim, falando que o meu falou para ela: nós vamos reatar, o nosso casamento é agora. E ela falou para mim, só pelo sorriso e pelo olhar: eu também acho que nós temos que reatar agora, fazer filhos e sermos felizes para sempre. Na hora que nós trocamos olhares e mais olhares. E foi dessa forma que ali nós levantamos. Eles estavam um pouco... A garota não abriu a boca. Ela era linda. Marilyn Monroe não abriu a boca. Ela estava muito assim apreensiva de tudo que estava acontecendo. Ela achou que a senhora Logan fosse maltratar eles. E aí eles levantaram, nos despediram. Foram embora o casal, o Sr. James e a senhora Book, a garota, foram embora. E aí ficamos lá, a senhora Logan me deu um abraço, falou: muito obrigado por esclarecer isso para mim, Joe. Você é um filho para mim. A partir de agora vocês vão ter a chave da minha casa para tudo que vocês quiserem fazer por lá, vocês vão fazer. Os meus filhos adoram vocês, vocês fazem parte da minha vida a partir de agora. E aí a gente deu um abraço, e aí eu olhei pro rio, o rio ali estava lindo, 3, 4 horas da tarde, o sol caindo atrás do Tâmisa. Tirei a camisa, falei: Clarissa, vamos pular no rio. E aí ela tirou a camisa, ficou de sutiã, e nós pulamos só de calça, e pulamos nós dois no rio, no Tâmisa. E as crianças vieram atrás e mergulharam juntos. E eu e a Clarissa terminamos essa linda história nos beijando dentro do Tâmisa, abraçados, amando a natureza, as crianças. E daí fomos felizes para sempre. Amor sem fim. Ha ha! Yeah! Yeah. Que legal. Que legal. Pode falar agora. Fogos, fogos, tá. Eu vejo esses corações como fogos. Pá, 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 pá. Uma bela história, galera, uma bela história. Uma bela história. Uma bela história. Uma bela história, meu povo. Vai deixar saudades, amor sem fim. Odeta Porfírio, seja bem-vinda. Obrigado. Porra, maior romântico, hein? Mergulhar de roupa e tudo no Tâmisa, com a mulher que você ama, ela com o cara que ela ama, ela só de sutiã e ele só de calça. Bem romântico. Obrigado, Deta! Então, pessoal, tive uma ideia com essa história de hoje sobre o Joe, de passar o dia todo, de passar o dia fazendo Joe, como ontem,
A próxima história eu vou fazer isto. No final da história eu vou ficar com o personagem até o dia seguinte, eu volto como Marco e no final da história do outro dia eu volto como o ator, como o personagem. Que choveu de mensagens pra mim hoje, foi incrível. Ana Laura Laurinha, um beijo! Olha lá. Que bom, Laila! Que legal! Obrigado, Dora! Pô, vocês ficaram envolvidas com a história, né? Eu fiquei assim, envolvidão com a história. Dá estranhamento, né, Laila? Fica estranho, né? É bom pra eu que sou ator, treina bastante. Treina bastante. Então, pessoal, queria fazer algumas... Obrigado, Gisele. Fazer algumas... Não, pior aí, vou contar, Gisele. Muito bom, Deta. Gisele, vou contar. A Gisele me mandou uma mensagem hoje. Eu respondi a mensagem como Joe. E aí a gente ficou conversando sobre o Joe. Eu, Joe e ela, Gisele. Fala aí, Gisele, é ou não é? Fiz isso com todas que mandou mensagem. Foguetes, fogos. É isso aí, Gisele. Tem que entrar. Então, Gisele, você queria saber se a Clarissa ia voltar pro Joe? Aí, ó, voltou para o Joe. Cíntia! Marco Enzo falando! Seja bem-vinda! Então, pessoal, vou dar alguns esclarecimentos aqui a vocês sobre essa história da Síndrome de Clendenin. Isso daí é verdadeiro isso aí. Olha, o autor deixa aqui, ó. Deixa aqui vários relatos sobre a síndrome de Clendenin. Isso aí, Deta. Ó, é um caso clínico, ó. O síndrome de Clendenin é um caso clínico. Já teve vários casos. Já teve a discussão. Houve já o Conselho de Psicologia da Europa, da Inglaterra, já tem gente que discute sobre a síndrome de Clendenin. Discussão sobre a doença, ó, é muita coisa. Aqui o autor deixa falando tudo sobre a síndrome de Clendenin e conclusão. A doença de Perry só não satisfaz um dos critérios de diagnóstico para a forma primária de síndrome de Clendenin, tal como sugeridos por Enoch e Tretois mencionados acima.
Perry tem a convicção fantasiosa de estar em contato amoroso com a outra pessoa, que era o Joe, que se apaixonou em primeiro lugar e tomou a iniciativa. A manifestação da doença foi repentina. O objeto comportamental paradoxal de Perry e seu comportamento adquire cognitivos. No entanto, embora possa-se dizer que Perry pertence a um extrato social mais alto, P não sabia disso quando eles se conheceram. E aí vai longe. A história da síndrome de Clérambault é bem complexa. A mente é complexa demais. E tem também, eles envolvem Deus. Todo cara que tem síndrome de Clérambault envolve Deus. Aqui, ó. Nas entrevistas, Perry nunca tinha ouvido a voz de Deus ou visto alguma manifestação de sua presença. Ele havia tomado consciência da vontade ou do propósito de Deus, na forma generalizada comum a muitas pessoas intensamente religiosas. Uma busca na literatura não revelou nenhum outro caso da eretomania pura em que o sentimento religioso ou o amor a Deus haja desempenhado papel tão importante. Então, meu povo, é uma síndrome que já foi discutida, eu já entendi aqui mais ou menos. É um apêndice, é o seguinte, o Ian McEwan estudou sobre a doença e ele se inspirou em algumas pessoas que têm a síndrome de Clérambault. Então, esse personagem existiu aí, o Perry. Não foi que esse personagem existiu uma pessoa dessa forma, que aconteceu isso. Mas existiu um cara que ele investigou e que foi mais ou menos, ele se inspirou nesta pessoa que tinha síndrome de Clérambault. Entendido? Então aqui, além de saber essa história, vocês já sabem sobre a síndrome de Clérambault. Andréa Pedroso, mulher bonita, sempre é bem-vinda. Seja bem-vinda. Daqui 3 minutos o Instagram nos desliga. Vou procurar uma história bem interessante sobre mais um caso para se começar amanhã, minha gente. Incrível vocês aqui. Muito obrigado por me acompanhar. Vocês são umas guerreiras. Junto comigo. Vocês são maravilhosas. Eu amo vocês. Até amanhã com nova história, novo pensamento, um novo tema. Um beijo, Gisele, boa noite. Boa noite, Nilzinha. Amanhã uma nova história, alguma coisa irá acontecer, eu sempre encontro o que vai acontecer. Um excelente autor como foi este. Laila, beijo! Não sei, Deta, não tenho a mínima ideia. É muito fácil, vou ali, pego um livro mas vou pesquisar para ser uma história interessantíssima. Não escolhi, Laila. Eu estava muito engendrado em Amor Sem Fim de Ian McEwan. Estava estava dentro dessa história incrível, fantástica. Vai deixar saudades. Aí, Laila, não foi macabro. Foi fantástico, Ian McEwan. Homenagem, obrigado. Até amanhã. Dá pro mundo, meu povo, faltam 50 segundos. Vamos em frente, seja feliz. Dá pro mundo a gargalhada que ele vai te responder. É isso aí. Dá pro mundo a gargalhada que ele vai te responder na mesma altura. Não deixe, seja o autor da sua história, minhas meninas, minhas mulheres. Seja o autor, seja a autora da sua história, seja a governanta da sua história.
Não deixa a vida aí como ela é, não. Vá atrás dos seus sonhos. Vai, cavuque, que você acha água. Um beijo. Até amanhã com uma nova história. Viva Amor Sem Fim, Ian McEwan.